Olá, tudo bem? Espero que sim. Que bom poder voltar a falar com você e compartilhar aquilo que Deus falou ao meu coração no dia de hoje. Que você seja grandemente abençoado por esta palavra e entenda que quando lemos a palavra de Deus, quando meditamos na palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. Então, eu posso falar com toda convicção que é Deus falando com você. Ok, talvez não se enquadre ao seu contexto de momento, mas Deus tem algo para te ensinar. É bom ouvir, é bom refletir, é bom meditar. Mas antes de tudo isso, vamos louvar o nosso Deus? Então vamos lá. Deixa-se ambiente, deixa-se lugar. Digamos liberdade, que caia o teu Espírito. Deixa-se ambiente, deixa-se lugar. Digamos liberdade, que caia teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu nem ninguém. O Espírito em Israel, viva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu nem ninguém. O Espírito em Israel, viva a deixa-se ambiente, deixa-se lugar. Digamos liberdade, caia o teu Espírito. Vem fazer, Senhor, vem fazer. A história nunca viu nem ninguém. O Espírito em Israel, viva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu nem ninguém. O Espírito em Israel, viva a luz.
capítulo 23 de Mateus, a partir do versículo 13, contém muitas censuras de Jesus aos fariseus e aos escribas, diante do comportamento dele, das atitudes dele em diversas áreas. E uma delas, que está aqui registrada no versículo 25, era sobre a preocupação com o exterior. E Jesus diz assim, versículo 25, tá? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Aqui Jesus está usando a figura de um hábito ritual do fariseu de limpar minuciosamente o copo e o prato, tirando toda a contaminação, trazendo uma ideia de purificação, para adverti-los sobre quem eles eram por fora e por dentro. Eram pessoas que se preocupavam com as aparências, mas não com o conteúdo, não com o interior. É isso que representa a hipocrisia. A hipocrisia é a pessoa que é uma espécie de ator, que mostra externamente o que ele não é internamente. E essa era a atitude dos escribas e fariseus. Bom, essa reflexão que tem como tema varrer primeiro o seu próprio quintal, me veio à mente na observação de um senhorzinho que mora perto do serviço da Rosângela, e há tempos atrás, todo dia que eu passava em frente à casa dele para levar Rô, ele estava varrendo a calçada e o meio-fio, e ele varria de um jeito minucioso, tirando todo tipo de lixo, poeira, todo o matinho, e uma extensão grande, é uma casa de esquina e ele ia até a esquina. Interessante que todo dia, sem camisa, mesmo em manhãs geladas, lá estava ele fazendo o seu serviço. Esses dias de pandemia eu não tenho visto. Às 6h30, 7 horas da manhã, na verdade eu tenho ido mais tarde, porque a Rosângela está entrando um pouco mais tarde, eu acho que é isso. Talvez no horário dele, porque antes, 6h30, 15 para 7, ele estava lá varrendo a calçada, o seu próprio quintal, na verdade, à frente da sua casa. Eu fiquei pensando, que homem prestimoso, que homem cuidadoso, mantendo a frente da sua propriedade limpa. Antes e depois, não fica tão limpo assim. Não tem uma pessoa tão atenta e como ele, com esse hábito. Eu fiquei pensando quantas pessoas ficam preocupadas com o quintal do vizinho, ficam criticando a sujeira que pode ter na casa do vizinho e esquece da sua casa, esquece do seu quintal. O caso dos fariseus, né? Eles eram hipócritas. Jesus continua falando, chamando eles de sepulcro caiado, porque por dentro era só podridão e sujeira. E é bom refletirmos sobre isso, né? Vamos limpar o nosso quintal. Eu ouvi algo semelhante numa palavra, eu acho que é na TV, confesso que não lembro direito, onde fala sobre nós não podemos mudar o mundo. Foi na rádio. Nós não podemos mudar o mundo, mas podemos cuidar do nosso mundo, do nosso contexto, do nosso quintal, da nossa vida. Na questão ecológica, né? Se eu não jogo lixo na rua, se eu faço a minha parte, ok, é o que eu posso fazer. O restante do mundo, só posso dar exemplo, né? Então, unindo esses dois fatos, essas reflexões, vinha esse texto que estou compartilhando com você. Como corremos perigo de sermos hipócritas, principalmente quando achamos justificativas para o nosso comportamento e críticas para o comportamento alheio, principalmente quando achamos razões, como disse, justas, desculpas para justificar, desculpa a redundância, o nosso jeito de ser, mas somos duros com os outros, julgamos os outros. Vamos tomar cuidado com isso, tomar cuidado com o nosso comportamento, vamos olhar mais para nós. Nesse contexto, é importante olhar primeiro para o nosso umbigo. Observe que aí não é uma questão de egoísmo, eu não estou incentivando ninguém a ser egoísta, eu estou ensinando que não podemos ser hipócritas.
Olha para a sua vida, veja o seu jeito de ser. Cuidado com o julgamento, cuidado com rotular as pessoas quando nem você consegue seguir aquele padrão. Humildade, reconhecimento que cada um tem suas falhas, nós podemos não aceitá-las, assim como não deveríamos aceitar as nossas falhas, mas devemos compreendê-las, assim como devemos também nos compreender. Entenda, é diferente aceitar e entender. Aceitar é você se acostumar e achar que é de boa, que fica assim mesmo, não tem problema. Entender é reconhecer a fragilidade, a limitação, mas é buscar ajuda, é não se conformar. Então, olhe para você, olhe para a sua vida. Cuidado com aquele conceito de que, mas nessa área eu não estou pisando na bola. Gente, para Deus não tem nessa área, qualquer pecado é pecado, não tem um pior que o outro, não tem um erro maior do que o outro. Precisamos entender isso, precisamos ser misericordiosos, generosos, amorosos. Se porventura devemos ser um pouco mais firmes, é conosco mesmo. Paulo expressa isso quando falava que esmurrava o seu corpo, quer dizer, eu me disciplino, eu exijo de mim. Você não pode esmurrar essa pessoa que você critica, que está errada. Cuidado, viu? Porque tem gente que esmurra com palavras, que fere com palavras, com atitudes, com comportamentos. Olhe para você, não é fácil. Pelo contrário, é muito mais fácil olhar para os outros. É muito mais fácil, muito mais gostoso criticar os outros. É muito mais fácil apontar defeitos do que olhar para si mesmo, do que se humilhar, do que reconhecer a falha, do que ser firme consigo mesmo. Como nós somos condescendentes conosco mesmo, como nós somos bonzinhos. Cuidado com isso também. Toma cuidado com o outro extremo, tá? Toma cuidado de não ser rigoroso demais, não tendo compaixão de si mesmo. Às vezes somos mais duros, às vezes não, né? Sempre somos mais duros conosco do que o justo juiz, que é Deus, e juiz é só Ele, não somos nós. A questão é se humilhar, a questão é se prostrar, a questão é não julgar, mesmo não aceitando a atitude alheia, amar aquela pessoa e aprender com os erros dela, com as atitudes erradas dela, e não repetir. Lembra daquela máxima que você está cansado de ouvir sair da minha boca? Eu só posso ensinar e viver? Pois bem, ela continua sendo verdade. É o que eu posso fazer. É o meu comportamento que pode talvez até produzir uma transformação, porque eu ensino. Sem vida são apenas palavras, que até podem ser ouvidas, podem ser aceitas, a pessoa pode me ouvir mesmo não dando exemplo, e pode pôr em prática e ser abençoada? Pode. O adulto deve aprender a separar as coisas, mesmo que o fulano de tal não tenha uma vida muito certa, mas ensina algo que é bíblico. Ok, eu vou focar na palavra de Deus, sem olhar para a pessoa. Mas se a pessoa pratica aquilo que ensina, uau, como ela ensina. Eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender isso. Eu preciso ensinar melhor, porque tem muita coisa errada. Você não sabe, eu escondo, mas os que estão mais próximos veem. Os que estão mais perto percebem. Eu reconheço isso. Não sei você. Foi a minha meditação de hoje. Aí é você que pensa. Eu não quero que Deus me chame de hipócrita. Até porque eu não sei se a hipocrisia reinante no coração de uma pessoa permitirá que ela chegue na presença de Deus. Porque uma pessoa mascarada, e estamos usando máscara, aqui eu não preciso usar, estou sozinho na igreja, tá bom? Mas hoje nós usamos máscaras escondendo quem nós somos. Eu, que já não sou muito de identificar as pessoas, o semblante delas, imagine agora com máscaras. Tem que chegar mais perto, conversar para ver o tom da voz, olhar bem nos olhos, ainda assim eu confundo. Então, imagine esses mascarados hipócritas. Cuidado,
Até o próprio Deus, não, Deus não tem perigo de ser enganado. Ele conhece o coração, ele não é iludido. Não se iluda você. Presta atenção. Em nome de Jesus, medite sobre isso. Não seja hipócrita. Primeiro, varra a frente da sua casa. Bom, primeiro, é o que você pode fazer. Varrer a frente da sua casa acreditando que o vizinho vai ver o seu quintal limpinho, a frente limpinha e vai ser incentivado a limpar. Você pode até ensinar, mas a não ser que você vá varrer a frente da casa dele. Alguns deixam, outros não. Eu sei disso porque sou pastor. E quantas vezes eu me disponho a ajudar a pessoa e ela não quer ajuda. Quantas vezes eu me disponho a varrer o quintal dela, que na verdade nunca ficará tão limpo quanto se ela mesma limpasse. Ainda assim ela não quer. O que eu posso fazer? Pessoas que dizem que me amam, mas não vivem aquilo que eu ensino. Se o próprio Senhor Jesus disse que aquele que ouve e não obedece não ama de verdade, o que eu vou falar, né? Vou continuar ensinando e vivendo. Que Deus abençoe você, que essa meditação fale no seu coração. Não fique bravo. Ou se você ficar bravo, talvez tenha uma sujeirinha aí. Não sei, eu não estou julgando você. Até porque eu tenho que ver a frente da minha casa primeiro. Eu quero orar por você. Pai, eu sei que determinadas palavras podem suscitar a ira. Eu sei que determinados textos da tua palavra podem incomodar algumas pessoas. Não sei se é o caso desse que está me vendo e ouvindo. A minha oração é que o Senhor venha abençoá-lo. Foi o que eu meditei, foi o que o Senhor falou, foi o que eu refleti nesses dias e no dia de hoje. Então é o que eu estou compartilhando, Pai. Que cada um diante do Senhor considere tudo o que ouviu e tome a posição. Se não quiser saber, se acha que não é para ele, que está tudo bem, ok, Pai. Quem sou eu? Eu não posso julgar. Eu gostaria de poder, mas eu não posso. Porque se eu falar que posso julgar, eu tenho que ser perfeito e eu não sou. Como imperfeito, como sou imperfeito, eu vou julgar alguém. Claro, toda árvore é conhecida pelos frutos, isso é claro na tua palavra. Então podemos constatar que determinada situação é resultado de determinado comportamento, mas cada um vai dar conta ao Senhor. A minha parte é amar, a minha parte é ter paciência como fruto do Espírito, a minha parte é ser instrumento do Senhor. A minha parte é limpar o meu quintal, é limpar a frente da minha casa, para que ninguém tropece, para que ninguém se engane. Eu não quero ser hipócrita, Pai. Abençoa esta vida. Derrama a tua graça sobre ela. Ó Deus, que nesse tempo tão único que estamos vivendo, ela possa ter um relacionamento único com o Senhor, aprendendo e crescendo. E dentre tantos aprendizados, que este seja mais um: o não ser hipócrita, o não se preocupar apenas com a aparência, mas ser verdadeiro e autêntico lá dentro. Deus abençoa, derrama a tua unção, supre, Pai, e guarda, em nome de Jesus. Eu amo o Senhor. Ah, como eu amo o Senhor. Senhor é o cara. Abençoa esta vida em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tchau. Deus abençoe você.